Bem-vindo à aula 3 do minicurso de prova prática da Medway. Eu sou Alexandre Remor, fiz minha residência em Clínica Médica pela USP São Paulo e hoje eu estou aqui para te falar exatamente como são as estações de prova prática, para você saber como cai e assim dobrar a sua chance de aprovação em qualquer prova de residência esse ano. Beleza? E hoje eu quero te colocar por dentro da estação. E não é por dentro de qualquer estação, é por dentro de uma estação que eu tenho certeza absoluta que você vai ver no final do ano. Pô, Alexandre, vou fazer 5 provas práticas. Pelo menos espero que eu chegue nas 5 práticas. Vou ver uma estação dessa? Vai ver uma estação dessa. Como é que eu sei disso? Continua assistindo aqui a aula que você vai entender exatamente o porquê que eu sei disso, tá bom? Mas agora eu só quero deixar primeiro o nosso agradecimento a vocês que estão mandando comentários, mensagens, e-mail, mensagem aqui embaixo. Inclusive, se tiver qualquer dúvida, já deixo o convite para deixar aqui embaixo. Putz, está muito legal. Esse mini curso de prova prática já é a nossa 3ª edição que a gente faz, está cada vez melhor e eu quero que você realmente continue interagindo com a gente. Nos dá muita satisfação poder ajudar você a alcançar o seu objetivo com a prova de residência esse ano. Beleza? Mas vamos para frente, vamos para cima, vamos lá. Se você não assistiu a aula 1 e 2, você não sabe que o foco da prova prática é no checklist, que prova prática não é procedimento e que quando a prova prática é procedimento, tem um procedimento, é parte de uma estação e muitas vezes você não precisa nem fazer. E outras coisas que foram faladas na aula 1 e 2 é que cada vez mais a prova prática é um teatro e você tem que saber encenar. No final das contas, acaba sendo mais uma prova teórica simulada do que qualquer outra coisa, mas que você tem que saber essa encenação, essa simulação. Putz, não entendeu nada, não tem nem ideia do que eu estou falando? Então, faz o seguinte, pausa aqui, anota a minutagem, vai lá, assiste a aula 1, assiste a aula 2, entenda essas coisas aqui que o João e a Joana falaram, e aí você volta e a gente continua, certo? É muito importante que você tenha assistido a aula 1 e 2 para você aproveitar ao máximo aqui a aula 3. Se você assistiu, vamos lá, vamos continuar e aí para a gente ensinar você sobre como funciona a prova prática de verdade. E aí você vê, a maioria das pessoas, elas não sabe que o nervosismo acaba afetando muito elas durante a prova e elas não sabem lidar com isso. E elas não sabem nem o que quer dizer ir bem numa estação. Como assim? Não sei o que é ir bem numa estação. Putz, é tirar quanto? O quanto que eu posso acertar? O quanto que eu posso errar? E também não sabem que as estações são previsíveis. Não sabendo essas 3 coisas, obviamente as pessoas ficam muito incomodadas, ficam com medo de fazer prova prática. Você acha absurdo? Eu também achava absurdo. Até ano passado a gente recebeu vários e-mails e mesmo conversar com pessoas aí no corredor, gente que vai prestar prova naquele ano, e elas falam pra gente, pô, Alexandre, nossa, até eu quero fazer em São Paulo, mas vou prestar só a prova do Sul São Paulo, porque não tem prova prática. Você não acha absurdo? Uma pessoa que está estudando bem, que sabe das coisas, que está indo atrás de um objetivo, ela fica com tanto medo de prova prática que ela exclui das possibilidades dela qualquer instituição que possa ter prova prática. E aí, às vezes, dá chance, dá a vaga para uma pessoa que não está nem tão bem preparada quanto ela. Tudo isso porque as pessoas elas não conhecem essas coisas que a gente falou no minicurso e que a gente vai falar aqui nessa 3ª aula. Eu acho absurdo, espero que você ache absurdo a partir de agora, porque você vai aprender e não vai mais ficar com esse medo. Estamos combinados? Então, antes de a gente ir para frente, eu vou deixar um pedido para você. Tem um material complementar disponível aqui nessa aula, tá? Você vai, aperta no botãozinho ali, procura esse botão, que eu não sei onde é que está, mas você vai aqui embaixo, você aperta e você baixa. Se você está assistindo no celular, beleza. Depois você vai olhar o material complementar. Se você está vendo pelo computador, você já abre e acompanha junto. Por quê? Nesse material complementar tem o checklist dessa estação, que a gente vai mostrar para você, que é a estação que cai todo ano, que eu ainda não vou falar exatamente o que é, vou deixar a surpresinha aí para você, tá? E além disso, tem a rota de sucesso para a prova prática em 5 segredos, que a gente vai comentar também para você conseguir revisar mais perto da prova. Certo? Então vamos lá, vou mostrar para você a simulação, para você entender exatamente o que eu estou falando e conhecer essa estação que vai aparecer na sua prova prática. Vamos lá. Olá, tudo bem?
Bom, a sua estação tem 10 minutos, o tempo está correndo, assim que você estiver pronta pode começar. Oi, Doutora, o que aconteceu, doutora? Me ligaram correndo para mim no hospital. meu nome é Ana, tá? Eu sou a médica que foi responsável pelo caso da Isabel, tá? Tá bom. Vamos ali até uma outra sala, sentar comigo? Tá. Doutora, mas não me enrola, doutora. Me conte o que aconteceu, doutora. Tô nervoso, doutora. Qual o seu nome? Desculpa. Eu sou Paulo, sou irmão dela, tá? Tá. Isabel. O que aconteceu? Por que me ligaram? Estavam trabalhando, tá trabalhando, pra cá correndo, o que aconteceu? Tá. Paulo, eu tô vendo que você tá bem agitado, é uma situação esperada nesse momento, eu sei que ligaram pra sua casa, mas eu preciso que você tente manter um pouco a calma, tá? Tá. Aceita um copo d'água, alguma coisa? Tá, doutora. Aceito, mas quero saber. Não me enrola, doutora. O que aconteceu? Tá. O que você sabe do caso da Isabel? O que te falaram? Doutora, eu sei que era um caso grave, que ela não acordou desde que ela veio pra cá. E alguém comentou de morte encefálica, mas eu li alguma coisa na internet, mas não sei o que eles queriam dizer com isso, doutora. Tá. Foi só isso que eles falaram? Não falaram mais nada? Que se fosse confirmado essa morte encefálica, eles iam começar os passos para confirmar ou não. Mas isso quer dizer que ela morreu? O que quer dizer? Entendi. E você sabe o que é morte encefálica? O que isso significa? Não, doutora, só pela internet, mas não sei mais detalhes. Tá, quer que eu te explique um pouquinho? Por favor. A morte encefálica é quando o nosso cérebro para de funcionar. A gente sabe que depois que ele para de funcionar, dura cerca de minutos e os outros órgãos começam a falhar também. A morte encefálica é uma forma de morte. Quando a gente está fazendo o protocolo para ver se teve morte realmente ou não, a gente mantém os pacientes nos aparelhos, porque eles precisam dele para sobreviver naquele meio tempo. É uma ponte. Mas quando se confirma a morte, a gente tem indicação de desligar os aparelhos porque os órgãos começam a parar de funcionar de qualquer jeito, independente dos aparelhos. Entendeu? Tá, doutor, então foi confirmado para ela? Ela morreu? Paulo, infelizmente foi confirmado. Sua irmã faleceu. Doutora, ela é tão nova, não tinha nada. Por que aconteceu isso com ela? Paulo, eu não consigo nem imaginar a dor que você deve estar sentindo nesse momento. Quer um copo de água, alguma coisa? Eu sei que deve estar sendo muito difícil. Doutora, mas eu não tinha uma escoriação, nada. Por que aconteceu? Eu vou processar esse hospital. Ela não podia ter morrido. Calma. A gente sabe que o que ela teve, quando ela sofreu o acidente, ela teve um sangramento muito grave na cabeça, muito grande, e foi por conta disso que ela morreu. Esse sangramento era incompatível com a vida, o cérebro dela parou de funcionar. Doutora, eu ligo a coisa sobre doação de órgão agora, mas eu sou contra, tá? Eu não quero assinar nada, não quero que minha irmã doe órgão nenhum. Tá? Assim, primeiro eu quero saber se você quer chamar mais algum familiar, alguém para estar aqui presente contigo, tá? Sobre doação de órgãos, eu sou a médica que estou cuidando da dona Isabel, mas não sou eu que discuto esses assuntos, tá? Então, daqui a pouco vai vir uma equipe específica para isso e elas vão conversar contigo sobre a doação. Mas você tem total direito de tomar sua decisão, tá? A equipe de transplantes conversou com a família do paciente, eles decidiram não doar os órgãos, os aparelhos deles foram desligados e ela evoluiu com a sistolia e a apneia, tá bom? A partir dessas informações, aqui está a sua segunda tarefa. E aí, prestou atenção? Gente, essa é uma estação de protocolo Spikes. Desenrolou tranquilo, desenrolou suave, né? Então, por que eu vou deixar justamente essa estação suave para a aula 3 do minicurso? Por que diabo eu estou usando ela aqui? É porque cai mais? Não é só porque cai mais. É porque com ela a gente vai destrinchar os 5 segredos que você não pode esquecer na hora H da sua prova, tá? Você vai ver que essa estação aqui, ela é uma que tem completa no nosso curso de prova prática, o CRMed, junto com várias outras estações de prova prática, junto com mais de 300 checklists, uma bíblia completa de checklists para você. Mas, já que nem todo mundo vai conseguir ter acesso a esse curso,
a gente tem que destrinchar aqui com você, porque eu não posso deixar, é minha obrigação fazer com que você chegue no final do ano preparado para uma estação desse tipo, tá? Que vai aparecer, tá? Por que vai aparecer? Apareceu pelo menos 8 vezes nos últimos 5 anos. UEM, PUCamp, Unifesp, Sírio-Libanês, às vezes aparece 2, 3 vezes no mesmo ano, tá? Então você tem que saber, não tem jeito, não tem desculpa para não saber esse tipo de estação. Mas vamos lá, vamos para o checklist. E o que eu quero com o checklist aqui? Vamos ponto a ponto, tá? Vamos relembrar lá da simulação? Ponto 1 aqui, ganhei um ponto por se apresentar como médico que atendeu o paciente, que atendeu o óbito, e pediu ao familiar que sentasse antes de iniciar a conversa. Pronto. Tem 11 pontos nesse checklist e praticamente 20% eu consigo acertar sem nem saber do que se trata a estação. Parece absurdo? Parece, mas esse é o primeiro segredo. Toda estação tem pontos fáceis. Como assim, Alexandre? Sério? Pontos fáceis? Alguns exemplos para você. Você vai entender. Notificar. Notificar doença notificável. Você vai ver na preventiva o tempo todo. Você perde o ponto por notificar uma coisa que não era notificável? Raramente. Então, notificar, um ponto fácil, porque você pode falar, tô ali, não sei o que, cariótipo, eu quero notificar também. Pô, você ganha às vezes o pontinho ali que você não ganharia se você não lembrasse desse ponto fácil. Solicitar o MOV, monitorização oxigênio e veia, tá? Estações de emergência. É comum a gente precisar solicitar o MOV e ganhar ponto por isso. Analgesia, não é muito comum, mas você não vai querer perder esse ponto se ele estiver lá, tá? Mais um monte de outros. E quero que você relaxe porque eu vou simplificar para você. O que eu quero dizer? Quando você chega no final do ano, você faz uma... Imagina você fazendo uma estação de sutura, tá? Você vai lá, entra, esponjinha ali, faça a sutura, você vai, faz duas suturinhas perfeitas ali, o professor, você vai fazer plástica, obrigado, professor, tá? Sobra tempo e você sai se achando bonachão. E aí você vai lá e encontra aqueles seus alunos, aqueles seus amigos que fizeram CR Medway. E aí você vai lá conversar com eles e eles, e aí, beleza? Você lembrou de paramentar, lavar a mão? Você viu que tinha sujeira dentro da esponja que tinha que tirar, debridar, anestesiar? Aí você pensa, vá pra que pariu. E é justamente esse macete que eu quero que você lembre, tá? V de vacina, A de se apresentar, P de profilaxia, R de rever o algoritmo, A de antisepsia, P de se paramentar, Q de quero ajuda e P, finalmente, de prescrever. Agora, se você tem bom senso, você não vai falar isso em voz alta. Você vai pensar, não vá não para PQP. E aí você lembra de notificar. Certo? São esses os pontos fáceis que você não pode esquecer de jeito nenhum. Estamos combinados? Podemos passar para frente? Qualquer dúvida, você já sabe, né? Deixa aqui embaixo. E voltando aqui para o checklist. O terceiro ponto, então, depois desses dois primeiros fáceis. Perguntou ao familiar o que ele entende sobre a situação atual do paciente, os últimos eventos ocorridos. P de perception. Presta atenção nessas letrinhas aqui, tá? 4. Convidou o familiar a saber mais sobre a situação. É o I, tá? Nem sempre vai estar nessa situação aqui. Por quê? Porque era um óbito. Você tem que avisar sobre o óbito, né? Então, nem sempre isso vai pontuar, mas vamos falar sobre o algoritmo de uma maneira geral. 5. Traduziu ao familiar de forma coloquial e compreensível o ocorrido. Beleza. 6. Respeitou o silêncio e fluxo de pensamentos do paciente. 7. Demonstrou atenção e dirigiu o olhar ao familiar. E 8. Colocou-se à disposição para discutir os eventos associados e confirmar o entendimento, tá? De Strategy and Summary. Beleza? O último S do Spikes. O que eu quero dizer com você aqui? Por que desenrolou tão bem essa estação? Basicamente, porque a nossa candidata seguiu o algoritmo. Siga o algoritmo. Quando houver um algoritmo, quando houver um fluxograma, siga ele, porque é ele que vai ser o seu checklist. Aquelas letrinhas ali, elas não estavam no checklist oficial, mas eu estou colocando para você fazer a relação, para você ver que, eu vou voltar aqui um slide, e aí você vai ver, o E de Emotions é o único que teve 2 pontos, todos os outros teve 1 ponto para cada item ali do fluxograma. Então, para a banca, você demonstrar emoções, não é você ir lá, abraçar, chorar junto com o paciente. A Joana já falou na última aula,
que a prova prática é um teatro, certo? E a gente comentou isso de novo aqui no início da aula. Mas para a banca, você demonstrar emoção é respeitar o silêncio, é dar um copo d'água, olhar nos olhos. É isso que você tem que fazer, tá? É isso que você precisa fazer. Se você quiser encenar sem nenhuma sistematização, sem nenhum algoritmo para seguir, sem nenhum fluxograma, você está roubado. Porque o ator ele não é médico, às vezes ele se empolga, às vezes ele não foi tão bem treinado. E ele começa a querer atuar muito, chorar, espernear, e não vai dar tempo de você terminar a estação se você quiser fazer desse jeito, tá bom? E aí vem o terceiro segredo, que o que cai é o checklist, não é a vida real. A prova ela valoriza a rapidez e assertividade, ou seja, ela quer saber se você sabe o que tem que ser feito, não que você faça exatamente como é na vida real. Então, sistematiza, coloca na sua cabeça como que você tem que fazer, o S de Serap, que a gente falou lá no início. Pô, é se apresentar, perguntar quem é o paciente, pedir para sentar, se não tiver numa sala ou se não tiver uma cadeira, fala, quero colocar o paciente sentado. Ou, quero perguntar para ele se tem mais alguém junto com ele. Beleza, esse é o Serap. Você não precisa, preparar todo um ambiente, não tem tempo para isso na prova prática. Mesma coisa que eu falei com o E de Emotions, às vezes é dar um copinho d'água, dar um lenço, o K, falar claramente, sendo claro, né, como a gente fala no Spikes, não dá para a gente contar a notícia, permitindo que a pessoa entenda alguma outra coisa, que senão a notícia ruim que você quer dar, aqui no caso o óbito, tá bom? O P de Perception, o que você está entendendo? Quando foi a última vez? É isso, tá bom? É isso. E o S que é confirmar o entendimento e os próximos passos. Mas vamos continuar o checklist, vamos terminar aqui. O item 9 demonstrou habilidade em contornar situações de tensão. E o item 10 não discutiu a doação de órgãos. Foi tudo perfeitinho aqui, não foi? Mas vamos lá, por que estava aquela questão ali da doação de órgãos? Para você cuidar com a afobação e não cair em pegadinhas, tá? A tarefa aqui, 2, era preencher o atestado de óbito, mas o que eu quero falar para você é que esse segredo número 4, se está no enunciado, vai ser usado para alguma coisa a favor ou contra você, tá? Você, tá ali morte encefálica, a maior parte das pessoas lê no enunciado, a hora que entra na estação morte encefálica já fica pensando, vou ter que lembrar do protocolo de morte encefálica, vou ter que lembrar de doação de órgãos. E aí esquece, na hora que às vezes o ator ele te dá um tempinho, ele levanta a bola para você cortar, e você esquece e você fala de doação de órgãos. E você como médico assistente não tem que falar de doação de órgãos. Existe uma equipe especializada nisso que vai falar com o paciente quando você ali começar o protocolo de morte cefálica. Não é a sua função como médico assistente, então está errado fazer. E aí ele era um checklist negativo. Se você fizesse, estaria errado, tá bom? Você vê, tem várias coisinhas aí e é um ponto importante de eu falar, várias coisinhas de como você lida com situações de tensão, de como se você olha ou não no olho do paciente, que no final das contas, gente, faz bastante sentido, né? Uma prova prática, uma instituição que ela não tem, às vezes, dinheiro ou não quer gastar porque não faz sentido em botar bonecos, em botar procedimentos, ele cobra muito mais as suas habilidades ali atitudinais, que, convenhamos, faz muito mais sentido. Porque o procedimento, no final das contas, a maior parte das pessoas que entram na residência, ali o R1, ele não sabe muito, ele não tem muita mão de procedimento, ele vai pegar na prática. E você consegue pegar na prática. Agora, esse tato com o paciente, isso aí você constrói ao longo de toda a faculdade, vem da sua criação muitas vezes, e isso aí sim realmente é importante, é um filtro que a gente tem que utilizar na prova prática. Então, todo o apoio ao tipo de instituição que cobra esse tipo de coisa na prova, que aí sim realmente é um outro filtro que faz bastante sentido. Mas vamos para frente. Vamos para frente, que eu quero te perguntar uma coisa, tá? Eu vou mostrar a simulação aqui de novo, mas se a pessoa... Pensa, se tivesse dado um branco, se você não conhecesse o fluxograma, se tivesse qualquer uma dessas situações, já pensou como que desenrolaria a simulação? Porque do jeito que eu mostrei, parece muito fácil, né? Vamos ver? Tudo bem? Seguinte, essa estação ela tem 2 tarefas, vai durar 10 minutos, o tempo já está rolando, assim que você estiver pronto pode começar. Tá, obrigada. Oi, tudo bem? Doutor, Ricardo, tá no outro hospital, tá trabalhando. O que aconteceu? Qual é o seu nome? Paulo.
O que você era da Dona Isabel? Eu sou irmão da Isabel. Mas ela morreu? O que aconteceu? O que você é irmão da Isabel? Sou irmão. O que Tá. você estava sabendo do caso dela? Doutora, sei que era grave, que ela não acordou desde que ela chegou aqui, mas eu quero saber se ela morreu. Tá? Comentaram uma coisa de morte encefálica. Essa morte encefálica quer dizer que ela morreu? O que aconteceu? Só isso que lhe falaram no caso dela? Sim, que era grave, mas pediu pra mim correndo pra cá agora. Por quê? Tá, eu quero que seja direto comigo, doutora, tá? Tá. Tô nervoso, doutora. Calma, infelizmente a sua irmã faleceu. Faleceu? Sim. Por quê? O que aconteceu com ela? Ela teve um sangramento, hemorragia subaracnoide muito grave e ela acabou falecendo. Sua primeira tarefa está encerrada. Está a sua segunda tarefa. Deixe o atestado de óbito deste caso, se achar pertinente. Paciente, Isabel, sofreu um acidente de carro. Ela tinha hemorragia subaracnoide, sangramento extenso, hemorragia subaracnoide. Acho que fazia 5 dias, né? E o CID eu não sei. Tá. Noite, 5 dias. 10. Finalizou? E aí, meu velho, você deu uma olhada na tragédia que foi? É importante você ter prestado bastante atenção para eu te falar o segredo número 5. Essas estações de algoritmo são ou sabe ou não sabe. Ou seja, se você não souber, já era para você. Se você souber, ela provavelmente vai ser muito simples. Mas que diabo de algoritmo é isso que você fala tanto de algoritmo? É o fluxograma, tá? Grande parte grande parte não, mas tem muitas situações de medicina de emergência que tem um fluxograma próprio, rígido ali, já montado, às vezes com certificação em cima. E o que é? Tá? São essas aqui, ó. Spikes, ACLS, ATLS, PAUS. A CLS é mais comum aí que muita gente faz logo que se forma, né? Porque é exigido em tudo que é pronto-socorro, enfim. Reanimação neonatal, puericultura, assistência ao trabalho de parto, Papa Nicolau, assim vai, tá? Tem vários fluxogramas que são rígidos ali, que as provas gostam de cobrar. Às vezes cai 3 desses assuntos na mesma prova prática no final do ano. Ou seja, esse aqui é o tipo de assunto, esse que tem fluxograma, que tem algoritmo rígido, que não tem espaço para controvérsia na conduta, que você não pode chegar no final do ano sem saber. Esses você tem que saber com toda certeza, tá? Você tem que saber a teoria e você tem que saber aplicar ela na prática, em uma prova prática, não na prática da vida real, como a gente já falou, tá? E, gente, isso aqui foi só um pouquinho aí, uma parte ínfima que a gente mostrou do minicurso do que a gente fez no CR Medway, no nosso curso online de prova prática, que a gente já teve mais de 2.500 alunos em 2019, e que fez aprovações em todas as instituições do país. Eu estou mostrando aí só primeiros e segundos lugares, tá? Otorrino, Clínica, Oftalmo, isso na Unifesp, na USP, Unicamp, UFPR, Einstein, Sírio, FAMEP, no Brasil inteiro, onde tem prova prática, o CR Medway aprovou gente, tá? Então, eu realmente estou só mostrando aí a casquinha, ali o pouquinho, o temperinho de tudo que você vai encontrar no nosso curso de prova prática. Esse curso de prova prática que a gente tem tanto online quanto presencial, a gente já tem 4 turmas fechadas até agora no presencial, estamos com a 5ª aberta, muita gente vem nos perguntando, como é que eu faço para escrever? Tá aberto já, mas eu vou falar, espera um pouquinho que eu ainda vou falar sobre uma situação especial para você que está acompanhando todo o minicurso, tá? Esse ano, o pacote vem completo, tá? A Bíblia dos checklists vem com o Novo Testamento esse ano. A gente vem com muito mais checklists, de uma forma muito mais bem preparada para você treinar com seus colegas, para você treinar em casa, você treinar onde quer que seja. Um preparatório completo para multimídia. O curso de entrevista nosso da Medway, que ajudou muita gente no ano passado, tá ali. E ainda tem mais coisas. Tem o CR Medway Arena, que é uma novidade para esse ano que eu já vou comentar sobre, tá? E olha aí, isso aí é só o tanto de mensagem que a gente teve de alunos ano passado que foram aprovados, que mandaram pra gente aqui. Parece pouco? Então, toma mais.
Toma aí também. Dá um pause aí, dá uma lida que você vai ver que é tudo verdade, é tudo coisas aí realmente com carinho enorme que a gente tem pelos nossos alunos e que eles têm pela gente também, tá? Você pode dar uma olhada, realmente são só mensagens aí verdadeiras sobre os nossos alunos que foram aprovados devido ao CRMED, tá bom? Gente, o CRMED a gente começou ele já em 2018, tá? E a gente começou sempre querendo ter um preço justo, num foco na prova prática, como ela acontece de verdade, como ela é realmente, tá? Sem enrolação, sem Disney, tá? Nada de Disney aqui, nada de fazer um negócio para vocês que parece sensacional e tal, e depois você chega lá na prova prática e não é nada daquilo ali. Não, a gente quer mostrar o que é de verdade, a gente quer botar o nervosismo, a ansiedade, a angústia ali em você, para a hora que você chega lá na prova prática você pensa, puta, nossa, mais fácil que o CRMED. Maravilha, esse é o objetivo, essa é a meta, tá? É fazer você realmente ficar preparado. O seu sucesso é o nosso sucesso, é isso que a gente quer, tá? A gente não quer entregar simplesmente a melhor experiência, a gente quer entregar a melhor experiência e a sua aprovação. É isso que a gente está focado. Tá bom, mas como que é então? Tem algumas modalidades, tá? A modalidade 1 que você pode se inscrever, e eu vou falar para você, é a do CRMED Online, que é o nosso curso de prova prática online, que a gente já começou em 2018, foi muito melhorado em 2019 e agora em 2020 está ainda mais completo para você, tá? Como eu já falei, com a Bíblia de checklists, com preparatório para multimídia, com várias coisas. Assim, de fato, é sua preparação completa feita à distância. Mas a gente sabe que a prova prática ela não é feita à distância, ela é feita presencialmente. Então, a gente fez também o CRMED presencial, que ele já teve ano passado, já teve 14 turmas fechadas ano passado. Foi muito legal, as pessoas gostaram muito e tanto que gerou várias aprovações, como vocês viram lá nos depoimentos. Então, realmente foi muito bacana, mas as pessoas pediram ainda um a mais, um plus. Putz, eu fiz o CRMED presencial, mas ali na véspera da prova, meus nervos estavam à flor da pele. E aí que a gente pensou esse ano, beleza, vamos dar um plus para essa galera, vamos dar realmente aquele empurrão para fazer ela entrar lá na instituição de um jeito ou de outro. Isso aí a gente fez fazendo o CRMED Arena. O que é o CRMED Arena? CRMED Arena é aquele dia intensivo de preparação para a prova prática, um dia só, na véspera das provas práticas mais importantes do país. Então, ali em novembro, dezembro, perto da sua prova, a gente tem um dia para fazer o Arena, que é simulado, treinar, para você estar 100% preparado, o mínimo de nervosismo possível, que a gente já falou, quanto afeta, para a hora que você chegar ali na estação para valer, tá? Eu sei o que você deve estar pensando. Pô, Alexandre, puta, mas prova prática agora, eu tô cheio de coisa acumulada, eu não consegui nem ler as apostilas ainda, não tô conseguindo fazer questão. Esse negócio aí de quarentena me deixou, putz, eu não sei se eu consigo prestar atenção agora. Legal, gostei, mas prova prática para um outro momento. Ok, eu sei que você está pensando isso. Por quê? Porque é exatamente o que eu estava pensando em 2015, quando eu estava aí na sua situação, quando eu fiz a minha prova. Ficava pensando, puta, não, prova prática, beleza, vou tentar entender como é que é, mas vai deixando, vou deixando. E se você é leitor da Medway, você deve ter lido já a história em que eu conto, a leitora aí do blog, do nosso site, a história que eu conto, que eu passei, na primeira prova que eu fiz, de primeiro lugar na prova teórica, com a maior nota que eu fiz em qualquer prova até hoje, para desclassificado depois da prova prática. Por quê? Porque eu realmente achava também que bastava estudar, que bastava estar muito preparado para a prova teórica, que eu ia estar preparado para a prova prática e que, pô, beleza, é só aplicar as coisas como a gente faz na vida real. E eu não podia estar mais errado que isso, e isso gerou esse resultado catastrófico aí na minha primeira prova. Essa prova foi a do Einstein, fui desclassificado para a clínica médica, depois fui chamado na quinta, sexta chamada, enfim, acabei sendo aprovado lá, mas fato é, aquilo ali poderia realmente ter me atrapalhado e me atrapalhou muito, eu fiquei moralmente, emocionalmente muito abalado, mas eu pensei, puta, eu tenho que correr atrás, porque eu achava que aquele curso presencial que eu tinha feito na época ia ter sido suficiente e claramente não foi. Então eu corri atrás, fui olhar outras fontes, fui falar com outras pessoas, fui treinar, fui estudar e, não por sorte, mas por eu ter corrido muito atrás, eu consegui aí os resultados no final do ano nas outras instituições que eu fiz. Agora, fato é, eu poderia ter evitado
todo esse estresse e toda essa chance de jogar minhas aprovações todas pelo ralo, né? De primeiro lugar para desclassificado, realmente é um baque que a pessoa sente quando acontece. E espero que não aconteça com você. Se você se preparar bem para a prova prática desde já, eu acho muito improvável que isso aconteça lá na frente. E no final das contas, gente, uma coisa que eu percebi a hora que eu comecei a realmente botar minha cabeça totalmente na prova prática é que os assuntos, no final das contas, os mais cobrados na prova prática também são os mais cobrados na prova teórica, gente. Então, acaba ajudando muito a você entender mais do que você está fazendo ali na prova de assinalar ou na prova discursiva de você. Então, realmente vale a pena, tá? Você se preparar desde já para a prova prática. E aí, eu sei que você deve estar pensando, pô, Ale, mas eu não tenho 10 mil reais para pagar, não tenho. E eu sei, não tem problema, não tem problema. Porque desde que a gente começou com o CR Med, a gente queria que ele realmente fosse o mais acessível possível, que a gente botasse você em pé de igualdade ou de superioridade em relação a todos os outros que estão ali na prova prática, seja eles da casa ou não, tá? A gente quer realmente que seja acessível e por isso que a gente tem várias modalidades. A gente tem só o online, que já fez muita gente passar em 2018 e 2019 também. A gente tem o presencial, que putz, as pessoas gostaram absurdamente no ano passado, e a gente tem o Arena, que é essa novidade esse ano, para quem quer o Plus ali, para quem realmente quer está muito bem preparado na reta final. E você tem essas três opções para o dinheiro não ser um problema para você. Mas agora, e o contrário? Ale, eu tenho 10 mil reais, eu sou rico, eu estou com dinheiro parado ali na conta, tá rendendo nada agora com Selic, por que eu deveria fazer o CR Med? Eu estou com dinheiro lá, por que eu não deveria fazer um outro? Gente, claro, eu estou brincando com você, dizendo que você é rico, mas eu te entendo, se você quer investir e você não está se importando com o preço, você quer investir no melhor. Afinal, é o seu futuro que está em jogo. E tudo bem, a gente ficou até... Eu concordo com você, tá? A gente ficou realmente bastante incomodado esse ano, que a gente foi copiado na cara dura, porque a gente revolucionou o modo como se faz prova prática, tá? Agora as pessoas começam a se preparar muito mais cedo para a prova prática, checklists são disponibilizados de todo tipo de estação real, estação de verdade, estação inventada. E, gente, a gente ensinou realmente como é que bota a mão na massa, como que a prova prática é feita de verdade. E a gente foi copiado, claro, e normal. É normal que copie, é bom que copiem, porque quando a gente está fazendo certo, é bom que todo mundo tenha acesso ao que é certo. Mas o problema é que a cópia, às vezes, não é tão bom quanto o original. Estou brincando aqui com você, mas se eu fosse você, eu iria com a gente, tá? Pergunta para os nossos alunos que você vai saber aí do que a gente está falando. Alunos aí que a gente mandou um presentinho especial para eles. A gente fez aí várias estações com eles ano passado. Foi uma turminha bacana, uma turma com 48 pessoas, uma turma que a gente conhece, consegue conhecer professor, aluno, consegue ter uma relação muito próxima. E a gente foi vendo perfil a perfil dos alunos, a gente mandou um presentinho personalizado na casa de cada um deles, livros que tinham a ver com eles. Às vezes o presente não era livro, mas via de regra foram. E olha só como foi bacana, a galera aí repostou no Instagram, eu acho que foi muito bacana. A gente conseguiu ter uma relação que a gente mantém até hoje com muitos dos alunos, tá? Queria mostrar para você, só para você entender a seriedade com que a gente leva isso de dar realmente a melhor experiência, de estar junto com você até o final, tá? E, gente, antes de eu me despedir de você, eu quero te fazer 3 pedidos, tá? Primeiro, tem um benefício aqui para você que está assistindo o minicurso, obviamente, tá? Então, se inscreve, tem um botão aqui embaixo, você vai ser redirecionado ao Messenger, você vai receber uma oferta especial na segunda-feira, pela manhã, às 10 horas, antes de todo mundo, em relação ao CR Med aí para você ter acesso ao CR Med online, presencial ou arena, o que você quiser, antes de todo mundo, conseguir garantir a sua vaga, certo? O segundo convite, o segundo pedido é que você comente aqui embaixo. Comenta, tá? Comenta qualquer coisa, elogia, pede sugestão e principalmente, se tiver qualquer dúvida, tira a sua dúvida, não fica com ela, certo? Terceiro, não deixa de compartilhar esse minicurso com quem você sabe que vai prestar prova prática, porque a gente falou muito aqui, as pessoas elas acabam se prejudicando por não saberem como realizar uma prova prática, assim como eu me prejudiquei lá em 2015, a primeira prova que eu fiz. Então, compartilha, gente. A gente quer que esse minicurso é gratuito, a gente quer que chegue ao máximo de pessoas possível. Tá bom? Estamos combinados? Então, agora sim, até a próxima. Segunda-feira tem um videozinho especial para você ainda, para você
que vai se inscrever aqui e receber às 10 da manhã o nosso aviso antecipado. Maravilha? Aquele abraço.